E daí, pessoal? Conseguiram levar o Léo lá no barbeiro? Bobo? Conseguiram? Eu joguei e não consegui. Queria saber como é que vocês conseguiram. Eu vou contar para vocês aonde que foi os meus gargalos aí para poder levar o Léo lá para cortar a sua juba, porque sempre acontecia alguma coisa e eu tinha que voltar para o início. O que eu percebi nesse jogo, uma das coisas que prejudicavam o Léo chegar lá no barbeiro, bobo, era distração. Porque quando a gente virava aquela carta, que as cores não coincidiam, aí tinha um número, e nós tínhamos que mexer no relógio, lembra? E o relógio andava. Então, essa parada. E eu queria transportar isso para a empresa, que às vezes, né, no cafezinho da empresa, essas paradas sempre começa espírito de fofoca. Eu queria contar uma história para vocês, que foi falada lá por um grego. Sempre que você souber alguma coisa, passe por 3 peneiras. Isso que eu sei é verdade? Se eu falar para alguém, isso vai acrescentar? E terceiro, estou fazendo isso com amor ou para machucar alguém? Dificilmente esse assunto passa pelas 3 peneiras. Então lembre-se disso, porque nós passamos mais tempo dentro da empresa do que em casa às vezes. E o ambiente quem faz somos nós. Não tem pai que fala, eu não quero que o meu filho venha trabalhar aqui, nesse ambiente, eu quero que vá lá para outra empresa. Então se você como pai não cria um ambiente sadio para que o seu filho um dia venha trabalhar aqui, você quer que naquela empresa um outro pai crie um ambiente para o filho dele, para o seu? Então nós temos que essa peneira. Quando alguém começa a falar, se afaste. Porque se nós criarmos esse espírito de fofoca na empresa, isso prejudica, forma grupos. Nós temos então que eliminar isso. Umas coisas que eu aprendi ali, que é no jogo, né, que é que ele parar para fazer fofoca, que faz parte do jogo. Mas eu queria destacar para você no dia a dia da empresa, que a fofoca prejudica o bom relacionamento e prejudica a comunicação, que é o assunto que nós estamos falando. E uma das coisas que eu percebi, que nós tínhamos como objetivo lembrar de todos os animais e as cores. Então, o problema da memorização. Percebeu que vários jogos que nós fizemos, do super cérebro, eles exigem o quê? A memorização. Eu tenho muita dificuldade em fazer memorização, eu preciso fazer associações. Uma maneira de você guardar as coisas é fazer associação. Quando eu fui professor de história, eu tinha que memorizar o seguinte: quando Tomé de Souza veio para o Brasil, que é o primeiro governador, ele trouxe o padre Manuel da Nóbrega. Quando Duarte da Costa veio, ele trouxe o padre Anchieta. Mas eu trocava. Manuel da Nóbrega veio com o Tomé de Souza ou veio com o Duarte da Costa? E como é que eu sei hoje? Como é que eu memorizei? Olha o trabalho que dá. Na minha cabeça passa rápido. O José de Anchieta tinha um problema na coluna. Por isso que às vezes você vê uma estátua dele com uma bengala. Ele sofria das costas. Eu lhe pergunto, se ele sofria das costas, com qual governador ele vinha? Com o Duarte das Costas, que era o que ele tinha. Então, o Anchieta, Duarte da Costa. E automaticamente o Manuel da Nóbrega era com o Tomé de Souza. Se eu contar para vocês o mecanismo que eu uso para memorizar certas coisas, vocês vão ficar assustados, mas eu preciso pegar o nome de uma pessoa e ir lá para um local. Eu visitando o grupo Super Cérebro, eu conheci uma menina chamada
Laís. Muito gentil, me atendeu lá. Então, ontem eu fui visitá-la, aí eu olhei nela, eu tive que lembrar a mãe de uma namorada que eu tinha, de nome Inês, e o nome dela era Laís. Então, ontem eu olhei ela na sala dela, veio na minha cabeça a mãe da Maria Inês, Laís. Ô Laís, tudo bem? Então a memorização existe um trabalho para você fazer. E a memorização é muito importante na nossa vida. E aqui nesse jogo ele coloca a memorização como uma coisa muito importante. Nós já falamos que a memorização tem que ser o quê? Pode ser auditiva, pode ser visual. Nós também falamos da memória que pode ser espacial. Então uma grande ferramenta para se comunicar, para memorizar, é contar uma história. Porque a história deixa um gancho para que as pessoas possam memorizar. E neste jogo do Léo, que é um trabalho de equipe, e a primeira vez que nós jogamos e não conseguimos, aí vamos de novo. Mas eu não fiz o dever de casa com a colega que estava jogando. Eu quis memorizar tudo, não consigo. Aí na terceira tentativa, eu disse a ela, você memoriza até aqui e eu memorizo para cá. Veja bem, já começamos a dividir. Então tudo isso é fundamental. Ou quando se fala em trabalho de equipe, é você ter essa postura de dividir. E a cooperação, que é a palavra que vem do latim, né, que quer dizer trabalhar juntos, neste jogo, é impressionante como você tem que trocar ideia e informação. E quando vira arara, lembra da arara? Que às vezes tem uma pontuação alta de 7 ali, você quase chega lá no limite das 12 horas, mas na hora da arara você para e troca informações. Então na nossa vida, existem muitas araras. Quando é dado um tempo, um time para você conversar, e aproveite esse momento para trocar informações. Na nossa casa tem araras, com os nossos filhos tem araras, que é aquele tempo que você para conversar, para trocar informações, para montar o quê? Para montar uma estratégia. Então, arara, que tinha uma pontuação, acho que de 7, né, se não me engano, e que fazia adiantar, mas era muito importante para você novamente refazer a estratégia. Então, toda empresa precisa melhorar a comunicação interna. Eu liguei para uma empresa um dia, queria saber umas informações, aí comecei a falar com a moça que me atendeu. Na minha segunda pergunta, ela disse, ai professor, eu só trabalho aqui. E quanta gente na empresa que só trabalha aqui, quando não pergunta essas coisas que eu não sei. E às vezes você pergunta para uma pessoa, fui na minha cidade do dia, queria elogiar o atendimento de um hospital, e perguntei a ele, quantas salas de cirurgia tem? Ele falou, não sei. Ele não sabia. Então é muito importante você criar o comprometimento das pessoas, que as pessoas conhecerem. Eu cheguei lá em São Paulo, numa casa que vende doce sírio, que eu gosto muito. Perguntei para ela, como é que é esse doce aqui? Ele falou, não sei, nunca comi. Eu virei para o dono. O senhor nunca deu um doce desse para essa moça provar, para dizer, para dividir comigo? Se é com amêndoa, com castanha? Ele ficou quieto lá vermelho, eu também não ia assim dispor, é gestão dele. Mas nós precisamos deixar as pessoas comunicar de tudo aquilo que está ocorrendo, para que ela possa ser útil, porque quando o cliente faz uma pergunta para alguém e que não sabe, cria um descrédito naquele negócio, cria um descrédito naquele serviço, cria um descrédito naquele trabalho. E isso nós aprendemos nessa luta de levar o Léo. É um jogo que dá para jogar com os netos, mas é a luta de levar o Léo para cortar o cabelo. E nós podíamos tentar, acho que 5 vezes, né, para fazer isso. E, infelizmente, nós tentamos,
e não conseguimos. Então o jogo do Léo foi muito importante, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham absorvido uma série de informações para usar, não é para usar, eu repito sempre, é para usar na vida pessoal, com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus filhos, é para usar na vida familiar, na sua vida particular, como se relaciona com alguém, com o Uber, e na vida social e na vida empresarial também. Eu estava falando para vocês sobre a importância da comunicação e eu estava dizendo para vocês que a comunicação pode ser visual, pode ser mental, pode ser emocional e agora eu quero falar sobre a quarta, que é maneira de se conectar, a comunicação, que é motivando. Ah, como eu amo essa palavra, motivando. Como é que nós podemos usar palavras que motivam? As palavras oportunas são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha que coisa linda. Maçã de ouro em uma bandeja de prata. Assim são as palavras oportunas. E as palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. E o que é a palavra agradável? Muito obrigado. Você foi importante para mim. Perdão. Esqueci. 40 anos que eu saio pelo Brasil e pelo mundo fazendo palestras. A minha esposa que administra uma parte da empresa, que cuida dos meus filhos e que cuida da minha roupa, orienta lá. Quantas vezes você acha que a minha esposa foi pegar a mala para arrumar roupa, ou a moça lá que cuida disso aqui, e ela puxou aquela linha e saiu o botão? Nunca puxa a linha, que o botão sai. Faça assim, ó. E ela pegou a camisa, pediu para a moça, ela mesma, colocou, arrumou e colocou na mala. Eu nunca encontrei uma placa em casa, hoje eu arrumei 5 camisas que ia cair o botão. Porque existem pessoas anônimas que trabalham para a gente. Existem joelhos anônimos que oram por nós, que intercedem por nós. E eu estou vivo, você está vivo, porque existe mãe, joelho de esposa que intercede por você e por mim também. Que nós temos que ser gratos a essas pessoas. Em vida, não adianta encher o túmulo cheio de lírios, seja de copo de leite, de anjos, de metais. Em vida, isso é comunicar com as pessoas. Porque tudo que você faz que lhe dá uma paz, faz bem para o coração, prolonga a vida. E você se sente muito mais útil no mundo e nessa humanidade. Eu, quando assisto um filme, fico sempre procurando um recado para palestras. Eu assisti um filme que já faz uns 40 anos e me chamou a atenção a história daquele filme. Um casal de velhinhos que estavam casados há 60 anos foram ao cemitério para comprar 2 sepulturas porque eles queriam ser enterrados lado a lado. Aí chegaram no cemitério, a sepultura, aí a mulher fez aquela pergunta também indigesta. Querido, se você for o primeiro, de que lado você quer ser enterrado? Do esquerdo ou do direito? Sepultura esquerda ou direito? Ele disse, espero que não aconteça, mas se eu for o primeiro, eu quero ser enterrado do lado direito. Ela disse, lado direito? Mas você sempre dormiu do lado esquerdo. E ele disse, eu dormi com você 60 anos do lado esquerdo, mas eu gostava do lado direito. Que pecado, 60 anos dormindo do lado errado na cama, porque não se conversou. Se você chegar em casa hoje e perguntar para a sua esposa, de que lado da cama você quer dormir? Ela vai falar assim, ó,
Que bicho mordeu você? O que aconteceu? Porque é uma pergunta meio estranha. Tem que contar toda a minha história para ela entender. Mas ele dormiu 60 anos lá errado da cama. Eu tenho certeza que tem coisa na sua vida pessoal que você gostaria de fazer diferente, na família e no trabalho, e você não fala, e que podia facilitar, porque isso cria um ambiente agradável e facilita a comunicação. Não espere tantos anos para falar alguma coisa que talvez você possa falar hoje e possa ajudar a sua vida. Comunicar para a equipe é uma missão. Eu trabalhava na Volkswagen do Brasil, na área de inspeção, controle de qualidade. E aí eu cheguei para um inspetor, ele fazia a produção fazia um buraco na chapa, e ele ficava ali olhando aquele buraco. Eu falei, o que você faz aí? Ele falou, quando eles fazem o buraco, cria uma rebarba aqui. E eu controlo que não pode ter essa rebarba. Eu mando tirar. E para que serve esse buraco? Eu falei, eu não sei para que serve esse buraco, porque esse buraco é usado na montagem final. Eu nunca fui lá. Era a frente da Kombi. Ah, não. Nós vamos lá para saber o que põe nesse buraco. Aí fomos, eu e ele lá na montagem final. E aquele buraco da frente do painel passava o feixe, um monte de fios capados, que passava ali, que levava a energia elétrica, a luz nas duas lanternas, nos dois faróis da Kombi. E o que tem que ver a rebarba? Quando saía da armação da carroceria com rebarba e chegava na pintura, a carroceria é pintada. E é pintada em cima da rebarba. Aí o cara passa o chicote, o carro começa a andar, a rebarba cai. E aonde a rebarba cai, fica sem pintura. Numa frente de uma Kombi que bate a água ali o dia inteiro numa chuva, é um foco de ferrugem. E aquela ferrugem vai comendo, e pode, em algum momento, numa descida, numa curva, num dia de chuva, cortar a energia do farol, e você sabe as consequências que daria ao condutor. Então aquele rapaz não controlava o buraco, ele controlava a energia da Kombi, mas ele não sabia. Então quando se fala em comunicação, o que será? É isso, deixar bem claro para o seu colaborador a importância daquilo que ele faz, para que ele possa fazer melhor. Ah, mas não temos tempo para isso, por isso que as pessoas não se comprometem. As pessoas precisam visitar a empresa e saber o que é usado, a continuação do seu trabalho, como é que é aberto um pacote que você faz. E nós criamos, você sabe de um programa que existiu no Brasil todo, ainda tem algumas empresas, que é o CCQ, Ciclos de Controle de Qualidade, em que as pessoas se reúnem, observando se tem coisas para melhorar e dão sugestões. E nós criamos lá no interior de São Paulo um programa desse tipo. E aí um grupo CCQ fez a seguinte proposta: favor tirar a gata do refeitório. Como é que é? Favor tirar a gata do refeitório. E eu fui ver o que era isso, eu era consultor daquele projeto, ano de 84. A história é essa. O dono da empresa morava numa casa, dentro do pátio da empresa. E a gata morava lá. Só que a empresa foi crescendo, e ele foi morar numa outra casa. E quando ele levou a mudança, a gata ficou. E naquele local que ele morava, transformou-se no refeitório da empresa. E quem que morava lá? A gata. Vocês já comeram com uma gata no pé? Miando? Vai pra lá, vem pra cá, passa aquele rabo do... Agora eu pergunto pra você, quem é que vai mexer com a gata do diretor? Não
nunca mexa com a gata do diretor, porque há de estimação aquele bichinho. Aí, conversamos, colocamos a gata num saco nobre e levamos para a chácara, onde a gata pôde trabalhar, equilibrar, indo atrás dos ratos e ser feliz. E na sua empresa, no seu negócio, tá assim, ó, de gato, incomodando os seus colaboradores. Mas se você não afinar essa comunicação, você não ficará sabendo. E o estilo de liderança facilita a comunicação. Porque se você for aquele estilo que não tem paciência de ouvir, não vai dar. Eu fiz uma palestra, eu fiz um programa comportamental que falava sobre comunicação, sobre motivação, sobre liderança, sobre tomar decisão, sobre criatividade, para uma grande empresa de Santa Catarina. Um dia, era nas segundas-feiras, e o empresário disse: professor, o trabalho na segunda, venha no domingo, se hospede aí no hotel, vamos tomar um chá, que eu quero pedir uma ajuda a você. Eu era jovem ainda, 84. Ele era dono da empresa. Aí chegamos lá e pedimos um chá, limão. Disse para mim assim: ô Gretz, eu quero melhorar a minha comunicação na minha reunião de diretoria. Você que já assistiu, você tem alguma sugestão? Aí deu uma parada. Sempre que alguém faz uma pergunta difícil dessa, que pede para ser sincero, dá uma parada, dê uma respirada e vê se não for um momento de euforia. Espere pela segunda vez a pessoa confirmar. Aí eu parei, respirei, tomei um gole de chá, que nem que sabe a pessoa quando fuma cachimbo? Ele não fuma cachimbo que ele gosta, porque quando alguém faz uma pergunta, ele paga o cachimbo, bate, acende, enquanto isso ele não fala. Ele está pensando, como é que eu vou responder? Eu não tinha cachimbo, não fumo, peguei o chá, apertei limão, voltei, aí ele deu o que eu queria. Pode ser sincero, eu quero que você me fale, eu quero melhorar. Eu disse: olha, o senhor tem uma característica que sempre que o senhor começa a reunião, o senhor fala assim: nós estamos com um problema, e eu já tenho a minha ideia, eu quero ouvir vocês. Quem é que vai falar para o senhor? Fundador da empresa, ninguém conhece melhor o seu produto do que o senhor. Você acha que alguém vai falar depois dessa abertura? Nunca. Então, primeira coisa, nesta empresa não tem mais a palavra problema. Eu lanço um desafio para vocês que estão me assistindo aí. Você que é empresário, você que é gestor, você que é recém-formado, que está aí trabalhando, vamos arriscar essa palavra problema. Nós não temos problema, nós temos desafios. Se você levar só esse recado, desse módulo, eu fico feliz. Desafio. Ele falou: só isso? Eu falei: não. Você tem que falar: nós temos um desafio, eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas não fica aquele jeitinho que o senhor tem, aí já estava mais corajoso, de quando alguém fala alguma coisa, só abaixa a cabeça, dá aquela risadinha. Ou balança a cabeça, todo mundo vê. O seu funcionário que está lá na cabeceira da mesa, ele fica olhando pelo canto dos olhos. E quando o colega fala alguma coisa que o senhor baixa a cabeça e dá aquele sorriso irônico, o outro não vai falar mais. Então você tem que ser neutro o máximo possível para gerar um clima, para não ficar sozinho. Porque o senhor está sozinho, a sua equipe não participa com o senhor, porque o senhor não libera a comunicação da equipe. Está perdendo o potencial. E ele me escutou. Quem me contou foi os diretores. Que daí, quando ele fazia a reunião, ele falava assim: como o professor Gretz falou, nós não temos problemas, nós temos desafios. E eu queria saber a ideia de vocês. Ele começou a praticar. E o pessoal falou: Gretz, você foi maravilhoso, porque ele está praticando. Só que às vezes as pessoas têm recaída, né? Volta. Mas quando se fala em estilo, é isso. Ele perdia o potencial.
E tem o líder incendiário. Me reclamava outro dia um sobrinho que trabalha numa empresa de transporte. Diz o dono daí, tem 300 carros. Ele fala para ele, você tem que acompanhar os motoristas pela estrada, estão gastando demais, estão quebrando os carros. Aí ele saía acompanhar os motoristas, ele ligava, onde é que você está? Eu estou acompanhando os motoristas. Não é para ficar aí, aqui na manutenção está tudo parado. Aí na manutenção, você não foi lá no campo onde nós pegamos o leite? Não, estou aqui, vai lá ver o nosso cliente em primeiro lugar. Aí o cara saia para lá, e os motoristas, quer dizer, é o incendiário. Se você tiver alguém que lidera assim, sugestão, espere ele falar 2 vezes a mesma coisa, aí você vai, porque se você começar só na primeira, você vai ficar maluco e constalar e chama você de volta aqui, volta lá, porque é um estilo, e ele não vai mudar. Ele conseguiu o patrimônio dele assim, mas pode mudar. Por isso o grupo Super Cérebro começou esses trabalhos através dos tabuleiros para que possa haver essa mudança, porque nunca foi trabalhado isso, só foi trabalhado do lado técnico, de comprar os melhores caminhões, de comprar as melhores carretas, e esquecemos então que hoje você dá 2 caminhões para o motorista, para um e para outro, depois de um ano, um caminhão está machucado e o outro está inteiro. Por quê? Por causa das pessoas. O Super Cérebro chegou para fazer isso que há muitos anos eu venho lutando. As pessoas, o lado comportamental, porque uma empresa é uma balança, valoriza o lado técnico e esquece o lado humano. Qualquer redução de pessoa numa empresa, qual o primeiro demitido? O diretor de recursos humanos. E recursos humanos passa para financeiro. Quem é financeiro não entende recursos humanos. E quem é recurso humano não entende financeiro, porque financeiro é matemática. E recursos humanos não é. Então nós temos que saber, cada um tem o seu perfil. Então se você não criar um clima de confiança com a sua equipe, eles não vão participar. E você perde o potencial da equipe. Então, não se esqueça, a comunicação tem ruído. Se eu estou falando com você agora e você quer ir ao banheiro, é ruído. Você está sentado aí, pensando no banheiro. Então agora, eu vou parar para que você vá até o banheiro e lá no banheiro você fique pensando sobre o que eu falei. Até daqui a pouco. Professor Gretz.